Vamos lá, mais uma vez juntos. Deus abençoe muito a sua vida, prosseguindo em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos continuar prosseguindo, cada dia mais conhecendo a palavra do Senhor. Hoje, Marcos capítulo 7, tá? Deus fale com você, Deus abençoe você. E mais uma vez vou insistir, não deixe acumular. Leia diariamente. Dê tempo de qualidade para Deus. Procure sempre ler depois de assistir o vídeo, tá? Para te dar uma explicação, uma explanação melhor. Então vamos lá. Marcos capítulo 7. Jesus sempre tinha muitos embates com os fariseus. Você vai perceber isso praticamente nos 4 evangelhos. Sempre tinha muito embates com os fariseus. Por quê? Uma das coisas piores que existem são pessoas fingidas, pessoas hipócritas, pessoas que se mostram uma coisa que não são. Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados, por fora bonitos, por dentro cheios de podridão, de ossos podres e de sujeira. Então ele tinha muitos embates com os fariseus. E aqui ele tem mais um, Jesus e a tradição judaica. O versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimentos com as mãos impuras? Havia todo um cerimonialismo para comer e antes ter que lavar a mão, como um cerimonial mesmo. E aí Jesus ele coloca uma coisa interessante aqui, ele falou assim: isso aí tudo foram vocês que inventaram, essas coisas foram invenção de vocês. E ele cita um texto aqui muito profundo, no versículo 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram seus ensinamentos, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Queridos, é impressionante como essa não é uma realidade somente da época de Jesus. Eu percebo muitas igrejas colocando tanto peso, tanto fardo na vida das pessoas em relação a tradições humanas. Essa que é a palavra. Tradições de homens, não é a palavra de Deus. Às vezes deturpam o mandamento de Deus, geralmente são os mandamentos lá do Antigo Testamento, que já não tem mais validade nenhuma na questão cerimonial e trazem para hoje. E é impressionante como que as pessoas hoje querem se escravizar, querem voltar aos ritos que Jesus mesmo já nos libertou. E além dos ritos, tinham as tradições dos homens que tornava a coisa mais pesada ainda. Aí ele fala uma coisa aqui muito interessante sobre honrar o pai e a mãe. E uma pessoa podia muito bem falar: eu vou me consagrar a Deus e não tenho obrigação nenhuma mais com os meus pais. Aí Jesus fala: que loucura, consagrar a Deus, mas abandonar os pais? Como assim? Vocês ignoram a lei de Deus por causa de uma tradição humana, de irresponsabilidade, de falta de amor? Então, muitas pessoas que julgam hoje porque você come isso ou deixa de comer aquilo, porque você veste isso, deixa de vestir aquilo, é uma coisa assim absurda. Mas eu quero que você preste muita atenção numa palavra e pega a caneta e grifa na sua Bíblia o versículo que eu vou te passar. Vale a pena, tá?
o versículo 15. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Está falando sobre comida. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Jesus está falando aqui das palavras que saem da boca do homem, de dentro para fora, que vem dos pensamentos, que vem do coração, as atitudes. Isso torna o homem impuro. Agora, comer, nada do que eu como vai me tornar impuro. E ele continuou. Versículo 18. Será que vocês também não conseguem entender? Está falando para os apóstolos, está falando para os discípulos. Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Grife essa frase. Grife essa frase. Quando alguém disser para você comer isso é pecado, grife essa frase. Porque as pessoas que falam que isso é pecado ou deixa de ser pecado comer isso, estão escravizando algo que Jesus já nos libertou. Grife essa frase. Eu quero ler novamente, tá? Não percebe que nada do que entra no homem pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Grifa isso aqui. Ao dizer isso, declarou puros todos os alimentos. Agora ele continua, e continuou, versículo 20. O que sai do homem é que o torna impuro. Pois o interior do homem, o interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Isso torna o homem impuro. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então você pode comer o que você quiser. Você não tem que ficar restrito a isto. Tem algumas pessoas que pegam lá coisa de comer sangue. Lá em Atos, capítulo 15, fala de comer sangue de animal sufocado. Atos é um livro histórico. E o que estava pegando ali era justamente os gentios que estavam ofendendo os judeus, porque os judeus que se converteram a Cristo tinham uma dificuldade muito grande ainda com isto. E Tiago, quando escreveu essa carta, esse recado para os gentios, falando só abstenham de comer isso para não causar escândalo. Mas Paulo, nas suas doutrinas, nas suas cartas doutrinárias, fala, você pode comer de tudo. Então tem aquela coisa do chouriço, que é aquela coisa feita de sangue. Pode comer? Posso. Você só não pode comer aquilo que você não gosta, tá bom? Aquilo que não te agrada o paladar. Ou alguma coisa que te faz mal à saúde. É diabético, não pode comer açúcar. Mas não porque é pecado. É porque você tem alguma restrição alimentar ou porque você não gosta. Mas você pode comer de tudo. Quando nós chegarmos lá em Atos, eu vou explicar melhor esse texto, tá bom? Mas não existe restrição sobre comida, falando que isso é pecado ou deixa de ser pecado. Depois acontece uma coisa muito bonita, esse texto aqui para mim é muito bonito. A mulher Sirofenícia, que ela pede para Jesus curar a sua filhinha. Ela era uma mulher grega, versículo 26. A mulher era grega, Sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha um demônio.
Jesus ele usava algumas coisas muito interessantes que vai nos ajudar na nossa vida. Por isso que eu falo da importância de ler a Bíblia, tá? A importância de ler e entender a Bíblia. Jesus muitas vezes colocava as pessoas à prova, para ver até que ponto elas continuavam insistindo e até que ponto elas criam. Muitos falhavam, mas muitos venciam as provas. É interessantíssimo esse texto aqui. Como que Jesus ele coloca a nossa vida à prova. Jesus amava todas as pessoas. E quando chegou diante daquela mulher grega, Ciro-Fenícia, que não era dos limites de Israel, lembrando que Marcos estava escrevendo para os romanos, que não eram judeus, tá? Mostrando para eles, os gentios, não judeus, como que Jesus via. E a maneira como ele provou a fé daquela mulher. Olha só que coisa interessante. Jesus lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que ele disse aqui para a mulher foi o seguinte: eu vim para a casa de Israel. Ele estava provando a fé dela, tá? Eu vim para a casa de Israel. E não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os gentios, os não-judeus, eram considerados pelos judeus como cães, cachorros, animais imundos. E Jesus usa um termo até carinhoso para denotar algo que realmente era pejorativo. O gentio era um cão. E ele usa até um termo mais leve, chamando cachorrinhos. Mas mostrando o seguinte: eu vim para os filhos de Israel. Olha só a fé dessa mulher. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. E ele disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Olha a fé dessa mulher. O Senhor é tão rico. O Senhor é tão poderoso. O Senhor é onipotente. Que uma migalha do teu poder já é suficiente para mim. Uma migalhinha que cai na mesa dos donos, que o cachorrinho come. Essa migalhinha para mim já é suficiente. Olha que coisa linda. Jesus olhou para aquela mulher e no outro texto lá de Mateus ele diz: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. É muito profundo isso. Muito profundo. Senhor, o Senhor pode tudo. E eu vou só dizer uma coisa para você. Insista, não desanime. Mesmo quando parece demorada a resposta. Mesmo quando Deus coloca a tua fé no fogo para prová-la. Não desanime, creia no amor dele por você. Creia no poder dele por você. Creia que uma migalhinha do poder dele pode te libertar, pode te abençoar, pode te curar. Creia, creia, mas não desista, insista, persista, continue firme, levanta a cabeça. O tempo da prova vai chegar e vai acabar para vir o tempo da aprovação, porque é aprovado somente aqueles que passam pela prova. Guarda isso no seu coração. Jesus depois cura um surdo e gago. Acho muito interessante as expressões que falam sobre a humanidade de Jesus. Você pode grifar isso, tá? Acho que vale a pena toda vez que você vê uma expressão de sentimentos de Jesus, expressando a humanidade dele mesmo. Acho que você vai perceber
como que Jesus era um homem completo. Como lá em João você percebeu que ele era um Deus completo. Por isso que só ele pode nos mediar. Deus, homem. Jesus, sendo Deus e homem, é o único que pode nos levar de volta para Deus. Mas olha só, o versículo 34. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse para aquele homem, Efetá, que significa abre-se. Ele era surdo. E depois a língua desenrolou e ele começou a falar. Mas eu acho muito bonita essas expressões, com um profundo suspiro. Um Jesus que amava intensamente. Um Jesus que amava intensamente. É o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Muito. E quando você estudar esse texto, guarde essas coisas no seu coração. Fique na palavra e nada de ficar com as tradições humanas que são colocadas na igreja, fazendo da religiosidade algo pesado. Para com essa coisa de não poder comer isso ou não poder comer aquilo outro. Você pode comer o que você quiser, desde que você goste. Deus está muito mais interessado no seu coração do que no seu estereótipo. Tá bom? Então você pode comer carne à vontade, você pode comer carne de porco à vontade, você pode comer o que você quiser à vontade. Não é pecado não, tá bom? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer porque a Tua palavra liberta, a verdade liberta. Quantas coisas, Pai, tem nos aprisionado, quantas coisas tem feito-nos, ó Deus, presos a costumes humanos que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a vontade do Senhor para nós. E muito obrigado porque quando nós lemos a Tua palavra, encontramos libertação disso tudo. Encontramos, ó Deus, liberdade, em Ti a liberdade. Nós Te amamos, nós Te amamos. Queremos olhar cada dia mais para dentro de nós, porque o que está dentro de nós é o que nos torna impuros. Queremos olhar para os nossos pensamentos, para as nossas palavras. Queremos cuidar, ó Pai, das intenções dos nossos corações. É isto que importa para Ti, ó Pai. É o nosso caráter, é a nossa conduta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe cada dia. Esclareça-nos todas as dúvidas e leve-nos a uma comunhão cada dia mais íntima contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te deu um dia muito gostoso, viu? Um dia muito abençoado. Mais um dia meditando, mais um dia nos alimentando da palavra de Deus. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá bom? Deus abençoe muito em nome de Jesus.